música é uma coisa muito livre, eu acho, assim, a maneira que eu enxergo, que eu acho que a maioria dos músicos, querendo ou não, enxerga assim, porque na hora, quando você vai compor, você não pensa limitadamente, eu tenho que me manter dentro desse ou aquele estilo. Claro que algumas bandas têm essa proposta, né? Nós queremos fazer isso. Mas em geral as pessoas sempre misturam, né? Ninguém ouve só uma coisa a vida inteira. Então na hora que você vai compor, você vai jogar um pouquinho de coisas diferentes, vai ter talvez uma linha principal e você vai acoplando outras coisas. No caso do Cartoon, sempre foi uma misturada muito grande de influências e a gente sempre gostou de colocar tudo, sem nenhum filtro, assim, o filtro sempre foi o nosso gosto pessoal, a nossa, né, as metas que a gente colocava em cada composição, mas eu acho essa mistura muito legal, é uma forma que você tem de inovar, né, misturando, porque criar o totalmente novo hoje em dia é muito difícil. O folk se presta muito bem para isso, eu acho. Você pode fazer ele mais cru, né, uma coisa violão e voz, ou você pode misturar ele com elementos do rock, com elementos de outras músicas folclóricas de outros lugares também. É uma das minhas maiores influências, né, como compositor e de todo mundo da banda, como ouvinte, mesmo quem não compõe. A gente ouviu demais esse som, né, que veio da Europa e que depois foi para os Estados Unidos também, e lá nos Estados Unidos se transformou na música country, na música americana em geral, né. Isso me influenciou desde pequeno, influenciou os Beatles, que influenciaram a gente. Então, assim, é uma música que está na raiz mesmo do que a gente ouve e gosta de compor. É engraçado porque o inglês sempre foi a nossa língua principal na hora de compor. Mesmo antes de fazer o primeiro disco, que foi todo em português, eu já compunha muito mais em inglês do que em português, por causa dessa influência tão grande de ouvir tanto em casa desde pequeno, bandas inglesas e americanas. Quando você vai compor, aquilo tudo vem na sua cabeça com muito mais facilidade, né, do que se eu tivesse ouvido na minha infância toda música. Apesar de eu ter ouvido muita música brasileira, foi a música cantada em inglês que mais me tocou na minha adolescência ali pra frente. Então na hora de compor isso veio muito naturalmente, mesmo eu não sabendo o inglês tão bem quanto eu sei o português, né? O primeiro disco ele saiu em português, foi meio um esforço que eu fiz principalmente para compor música em português, e acho que dei muita sorte, porque foi uma tentativa que deu certo. Eu encontrei uma linguagem que depois eu perdi, eu não consegui fazer de novo daquela maneira, e só agora, nesses 2 últimos anos, que eu voltei a compor em português uma leva de músicas que deve entrar num disco solo que eu vou fazer agora. Mas o Cartoon sempre foi muito mais fácil para a gente fazer, pelo tipo de som, pelo tipo de melodia vocal, pela maneira de cantar. O inglês sempre encaixava muito melhor e mais fácil do que o português. E isso talvez ajude também a dar características, né, para a música mais europeia ou mais inglesa. E quando você canta em português, já dá uma cara de Brasil, querendo ou não, né? Esse lance é uma coisa que as pessoas muitas vezes buscam, assim, uma coisa muito óbvia, tipo assim, tem um sambinha, ou ter alguma coisa nordestina muito clara, que são as coisas que mais mostram, né, assim, que você é brasileiro. Mas a gente é aquele tipo de banda que a gente tem isso também, a gente usa o samba, usa música nordestina, usa algumas coisas assim de forma sutil, mas acima de tudo isso está na nossa carga musical, assim, emocional, né, no nosso HD emocional de música, e isso transparece
nas nossas músicas de forma sutil, né? Mesmo quando a gente está fazendo um rock que não tem cara de Brasil, tem toques ali que quem tiver um ouvido mais apurado, ou quem prestar mais atenção, vai perceber. O Bigorna é um caso interessante, assim, como que ele apareceu, porque não foi uma proposta inicial pensada no sentido de qual estilo musical seria. Foi muito pensado em passar a mensagem que a gente queria passar, usando a história do Rei Arthur, que é uma história muito rica, tem várias possibilidades de informação, né, dentro da história, e linkar ela com o cartoon, com a coisa do desenho animado. Né? Na verdade, foi uma ideia que partiu de um amigo nosso que sugeriu. Eu comecei a trabalhar, a gente estava fazendo outro disco e acabando abandonando para fazer o Bigorna. E aí veio toda a história da cultura celta, que vem junto com a história do Rei Arthur, né? E a gente misturou com o universo dos desenhos animados, para fazer uma coisa mais descontraída, mais colorida, inclusive, e com a mensagem espiritual, tudo que vinha junto. Com isso, acho que quase que intuitivamente começou a pintar influências da música celta, da música folk inglesa principalmente, né, e daquele universo inglês, porque tudo que você for ler a respeito de Rei Arthur, ou filmes que você vai ver, vai ter um pouco disso ali, você acaba absorvendo e passando, né? Tem muito da música antiga, né, e é interessante porque eu nunca estudei a fundo a história celta, li alguns livros, mas não fui um pesquisador disso tudo, mas isso mostra o tanto que essa cultura já está internalizada para a gente, né? Mesmo vivendo num país tão diferente, tão distante, todo mundo conhece essa história e a gente misturou isso com o rock. Mas é um disco muito variado, que ilustra muito bem essa questão das influências, assim. Você tem desde música clássica, passando pelo rock, folk puro, tem coisa que é puramente folk, tem coisa que é mais pesada, bem rock and roll mesmo. Então é um disco que a gente quis fazer ele assim, como se cada música fosse um trecho de um desenho animado. É um disco bem cinematográfico, assim. Meu sonho era fazer um desenho animado mesmo, com todos os personagens cantando. Então cada personagem tem um caráter, tem um jeito de ser, mais alegre, mais triste, mais fechado. E as músicas vão dando esse colorido, né, junto com as falas de cada um. A princípio, eu acho que aqui em Minas Gerais não tem espaço para ninguém, na verdade. E tem espaço para todo mundo e não tem espaço para ninguém. Você não tem uma cena musical hoje que seja forte o suficiente para você falar, quem está fazendo isso tá bem. A não ser o sertanejo, que é no Brasil inteiro. Eu nunca percebi uma coisa diretamente ligada ao folk aqui em Minas, não. Tenho percebido agora, nos últimos anos, assim, bem recentemente mesmo, nos últimos 2 anos, entrou uma onda de bandas, né, bandas e artistas focando nesse estilo. Então, muita gente compondo, fazendo música própria, outros fazendo cover também. Inclusive eu tô com alguns alunos agora que fazem esse tipo de som. E eu acho muito legal porque realmente é uma coisa que está crescendo. E o pessoal canta em inglês, canta em português, cada um do jeito que quer. E trabalhos de muita qualidade. Eu acho que agora existe sim uma cena de uma música folk, né, inspirada no folk inglês, essas coisas aqui no Brasil e aqui em Belo Horizonte, mas ainda não existe um público formado para isso. Esse aqui é um grande problema que eu acho para todos os artistas, né, compositores de várias cenas aqui. A gente tem um público pequeno que não frequenta muitos shows, então é muito difícil sustentar uma carreira, né, principalmente para quem compõe aqui em Minas Gerais. Então a ideia do novo disco é manter um pouco mais a característica da música como ela nasce, né, aquela coisa um pouco mais crua, e realizar esse velho sonho que era de fazer um disco inteiro
focado na música folk, nos violões, nos instrumentos acústicos e muito nas vozes, né? Porque às vezes a gente sempre deu um foco muito grande nos vocais, mas às vezes no meio de tanto instrumental ficava sendo uma coisa a mais. Então nesse disco não, os violões e as vozes, eles vão ser os grandes astros assim, do trabalho. E veio num momento bom, né? Porque já existe esse movimento aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo inteiro, né? Houve um renascimento dessa música, da música folk, com novas roupagens e tudo mais. Mas eu acho que é uma tendência, assim, as pessoas, né? A música se sofisticou muito e agora volta um pouquinho mais para uma coisa mais simples. E é a nossa ideia. Ainda estamos no meio do trabalho e a cara exata que ele vai ter, a gente mesmo não consegue prever, porque depois que você começa a gravar, algumas coisas vão surgindo, você vai modificando uma coisa ou outra, mas eu acredito que no final vai ter essa cara mesmo, de um trabalho mais folk, mais acústico.